Fala aí, terceirão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcão aqui na área. Vamos aqui para nossa penúltima revisão aí, galera. Para finalmente vocês irem se formar e seguir o rumo de vocês para a faculdade. Então vamos lá, galera. Seguindo aqui a nossa terceira revisãozinha aqui para o nosso teste, a gente está vendo em sala de aula que em Física 1 vai cair a parte de termologia, onde nós estamos estudando calor sensível e calor latente. Aonde que o calor sensível, gente, é dado por quantidade de calor igual a massa vezes Czinho, que é o que? Calor específico vezes delta tetra, que seria o que? Variação de temperatura. Aonde que o calor sensível, gente, o único que vocês têm que decorar é da água, que é 1, e todo outro, qualquer elemento desse planeta vai ser seu próprio calor. O que é o calor sensível, gente? Essa quantidade de calor. É a quantidade de calor necessária para um corpo mudar de estado físico. Então, no calor sensível, a mudança de estado físico da matéria. Então, você vai ter o quê? De líquido vai para gasoso, de gasoso vai para sólido, de sólido vai para líquido novamente e assim por diante. Então, quando há mudança de estado físico, eu utilizo o calor sensível. Do calor sensível, eu tenho a minha capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Que, gente, é de cada corpo de o quê? De reter calor ou não. Por exemplo, se você pegar um pedaço de madeira e pegar um pedaço de ferro e colocar no fogo, você vai ver que o pedaço de ferro rapidamente se aquece por todo o corpo. Tanto se você botar a mão, você vai se queimar. Enquanto o pedaço de madeira não, ele vai queimar só a ponta que está dentro do fogo, porém a parte que está fora do fogo continua com a temperatura normal. Quer dizer o quê? Que o ferro ele tem uma capacidade térmica maior do que a madeira, porque ele consegue guardar calor a mais do que a madeira. Isso a gente chama de capacidade térmica. Então, basicamente, todos os metais ele tem uma grande capacidade térmica comparado com os outros elementos. Dado a capacidade térmica, a gente entra aqui no calor latente, que é quando há mudança de temperatura do corpo, porém não há mudança de estado físico. É a mesma coisa aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, eu posso ter água a 0 graus Celsius e posso ter gelo a 0 graus Celsius. Ambos estão a 0 graus Celsius, só que você não há nem perda nem ganho de temperatura. Por exemplo, eu posso calcular aqui a quantidade de calor necessário para eu pegar gelo a 100 graus Celsius e botar esse gelo a 20 graus Celsius. Ou no caso, menos 100, né, graus Celsius, colocar para menos 20. Tá vendo? Houve um aquecimento no gelo, porém o gelo ele não mudou de estado físico, ele continua sendo gelo. Que nós sabemos que a água, o gelo ele só vai se tornar água quando ele tiver o quê? Acima de 0 graus Celsius. Então a gente utiliza essa fórmula aqui que é o nosso calor latente. Então isso aqui, gente, a gente fecha aqui Física 1, que é só essa parte de temperatura, e vamos para Física 2, que a gente continua estudando o quê? A parte de óptica de lentes o quê? Côncavas e convexas. Aonde que nós vamos pegar agora a parte de criação do grau de uma lente, que é dado por essa formulazinha aqui para a gente criar o grau, que é dado o quê? 1 dividido para o foco, sem ter isso igual a 1 para P, onde que é P, gente, distância real, mais 1 para P', que é a distância virtual, onde esse P e P' são as distâncias projetadas fora e dentro da lente, tá? Temos a nossa fórmula aqui do graus, temos a nossa fórmula aqui que seria do alcance. Quer saber o que, gente? O que é o alcance? Por exemplo, você faz uma lente, você tem que saber se essa lente ela vai ter um alcance, por exemplo, que de 2 vezes, de 3 vezes, de 30 vezes, igual no telescópio. Você acha por essa formulazinha aqui, que seria o quê? I dividido para O. Onde que imagem virtual dividido para imagem real. E fechando aqui, nós temos a vergência. A vergência é o que, gente? É o foco da lente. Então, a vergência é dado 1 dividido para o foco. É quando você quer saber o quê? Aonde você vai focar, onde você vai criar o foco daquela lente, por exemplo, se for uma lente bifocal, para você ter a maior visualização possível do que se deseja. Então, você vai ter 1 para o foco. Então, para a gente fechar aqui, galera, Física 1, termologia, aonde a gente vai cair calor sensível e calor latente, quantidade e capacidade térmica. Lembrando, gente, os metais sempre vão ter maior capacidade térmica. E Física 2, onde a gente vai ter o quê? Continuamos com o estudo das lentes côncavas e convexas, tá? Tanto na parte aqui para o foco, para criar o grau da lente,
como também na parte da alcance e da vergência. Então a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas, gente. Bons estudos aí, fui!